Seja bem-vindo ao meu canal, mais um conteúdo aqui fresquinho para você. Se você está procurando um resumo, uma análise do enredo e ainda características da ficha técnica da obra Capitães de Areia de Jorge Amado, aqui você encontrou. Fica até o final desse vídeo que eu garanto que você vai sair daqui com informação absorvida, tá bom? Mas antes de tudo, né, vai lá, toca o sininho que de segunda a sexta-feira tem material gratuito aqui para você, caprichado, bem feito, inédito e claro, dá um joinha pra gente entender se o conteúdo está sendo relevante aí, ok? Bom, sem mais enrolações, sem mais delongas, vamos pro que interessa. Pessoal, eu quero falar de Capitães de Areia, de Jorge Amado. Antes, vamos para as informações de ficha técnica, né? Tome nota aí. Qual que é o local? Salvador, Bahia, capital da Bahia, ok? Qual que é o tempo? 1928, se você está ali numa transição bem no finalzinho da década de 20, tá? Entrada, detalhe, contexto histórico aqui, entrada do governo ditatorial de Getúlio Vargas, ok? Quais são os personagens, né? O personagem principal. Pessoal, aqui não tem um personagem principal, não. É o grupo. Você vai falar aqui de meninos moradores de rua, todos infantes, todos crianças, e que cada um desempenha um papel super importante nesse grupo, tá? Então não tem um personagem específico. Tem dentro de cada capítulo, de cada parte, alguns personagens aparecem com mais relevância do que outros, ok? É um romance conhecido como as obras de 1930, porque tem bastante característica de 1930, como duas que eu quero trazer para você. Neorregionalismo, o que é neorregionalismo? A gente teve um período da história onde os escritores falavam bastante da sua cidade natal, ok? Um escritor de Minas Gerais, um escritor de São Paulo, um escritor de Fortaleza, ok? Então aqui você vai ter um novo regionalismo. Jorge Amado vai falar bastante das características de Salvador de Bahia, ok? E o neorrealismo, porque você já tinha tido um realismo, aquilo de olhar para uma situação, olhar para uma realidade e retratar ela tal como é, sem romantismo, ok? Sem grandes cortinas rosas, apenas olhar e dizer como que ela é. E agora então você vai ter um novo realismo. Jorge Amado está olhando aquela sociedade, está analisando alguns aspectos dela de forma crua, de forma clara, ok? Então, falado aqui sobre tempo, local, espaço, narrador é terceira pessoa, onisciente, é aquele narrador que também conhece um pouco do aspecto comportamental e psicológico dos personagens. Você vai ver que durante alguns trechos o Jorge Amado ele fala bastante do psicológico, da mentalidade, do modo de pensar, do modus operandi de cada personagem, ok? Bom, falando um pouquinho sobre a ficha técnica, vamos agora para algumas informações de Jorge Amado. Ele já foi deputado federal, pessoal, inclusive tome nota aí, olha só, ele foi autor da legislação que fala sobre a liberdade de culto religioso, isso aí. Deputado federal, formado, escritor de formação, traz bastante aspecto jornalístico, porque a obra inicia ali com algumas reportagens jornalísticas verossímeis, o que traz mais credibilidade para a obra. E claro, né, ele se intitula um romancista sensual, ele fala bastante ali, tem um pano de fundo. Você vai ver que vai ter dois personagens principais, dois personagens que vão ter um relacionamento amoroso, então tem um pano de fundo romance, mas também bastante sensualizado, ok? Bom, feito nossa ficha técnica, falado um pouquinho sobre Jorge Amado, tal qual a importância dele no cenário. Detalhe! É uma das obras mais veiculadas lá fora, 40 milhões de exemplares e uma das obras mais adaptadas para TV, para o rádio, para o teatro, ok? Bom, agora então vamos para o nosso enredo. Pessoal, a gente vai ter alguns personagens, eu vou aqui falar um nome e um pouquinho da característica dele, ok? Tome nota aí. Nós temos o Pedro Bala, que o pai dele era um grevista sindical que foi morto justamente, foi assassinado justamente numa manifestação grevista, e aí o Pedro Bala se tornou órfão, né? Ele é um dos líderes natos daquele grupo, você vai ver que em determinados momentos ele que toma a frente. Tem a Dora, a mãe dela faleceu de varíola, e ela também vai ser uma menina até respeitada ali. O Pedro vai ajudar muito a defender a Dora ali durante aquele grupo que tem, em sua maioria, homens. Tem o Sem Pernas, que sim, ele tem uma limitação de mobilidade, e que ele vai se usar disso daí para
mexer um pouco com o sentimento das pessoas, fazer com que as pessoas vejam ele como certa vítima e tal. E aí quando essas famílias acolhem ele dentro de casa, ele vai se usar da confiança dessas famílias para facilitar que essa casa aí seja furtada pelo seu grupo, ok? Tem o João Grandão. O João Grandão é um típico grandão, meio marrudão, mas que ele tem um coração muito fofinho ali. É o típico, sabe aquele amigo meio marrudo, meio grandão, meio fortão, mas que tem um coração de moça? É exatamente João Grandão. Tem também o Pirulito. O Pirulito ele tem uma grande afeição ali pela religião. Inclusive, um dos furtos dele vai ser o furto da Nossa Senhora, né? Da Virgem Maria. Tem o Boa Vida. O Boa Vida é aquele típico que não quer nada com nada, que tá super acomodado, ok? Vai ter também a Dona Ninha. Dona Ninha é uma mãe de santo. Então, olha só o Jorge Amado colocando alguns aspectos aí de crença religiosa dentro deste cenário. Você vai ter também um aficionado ali, dizia ele que era sobrinho de Lampião. Ele vai ser um que se intitula o cangaceiro, que vai buscar ali vingança quando o seu grupo é atacado, né? Porque os cangaceiros era isso, ele fazia proteção, era como se fossem as polícias, as milícias, né? Informais. Bom, você percebeu que aqui eu te dei um pouquinho dos aspectos de cada personagem e o papel que cada um vai desempenhar ali dentro, tá? A obra começa, pessoal, quando o Jorge Amado coloca ali alguns fatos jornalísticos falando de crime, de roubo ali dentro da cidade de Salvador, principalmente do mercado municipal, né? Onde esse grupo aí fazia os seus pequenos furtos, que era para a sua sobrevivência, para alimentação, para vestida, enfim, né? Para vestimenta. E aí, dentro desses fatos jornalísticos, o Jorge Amado insere esse grupo, tá bom? Dividido em 3 partes. A primeira parte, onde fala do trapiche. O que é um trapiche? É um armazém abandonado, velho, ali num cais de porto, tá? Num cais de porto dessa cidade litorânea. Em que esse grupo aí se protege, né? Dorme, convive ali dentro daquele armazém abandonado, ok? A segunda parte do livro é quando a Dora, ela aparece com muito mais destaque dentro dessa obra. E por último, a terceira parte, onde você tem o encaminhamento da vida de cada um. O que aconteceu com cada um no final, ok? A obra ela é cheia de clímax, de conflitos, é como se fosse uma ação mesmo, sabe daquele seriado que você assiste? Que cada episódio ali tem um conflito principal, bem cheia de ação. Eu vou contar aqui para você alguns tópicos principais, algumas ações, alguns conflitos principais dentro dessa obra, para você entender ali o que cada personagem que eu comentei agora há pouco vai desempenhar de papel, ok? Então vamos lá pro primeiro. Bom, um dos meninos ali, né, do grupinho, estava ali fazendo um furto no mercado municipal. A polícia apreendeu, mas aí chega o nosso líder nato, chega o Pedro Bala, com a Dora, e aí eles tomam a frente da situação, ok? Como eles tomam a frente da situação, pessoal, é eles que vão ser encaminhados para a delegacia, eles que tomam a culpa, tá? Eles que assumem a responsabilidade por aquele furto. Até que a Dora, ela vai para um orfanato, então encaminhado pela polícia, ok? E o nosso Pedro Bala, ele vai para o reformatório. Pessoal, ali o Jorge Amado ele já começa a mostrar um cenário bem desolador, bem hostil, bem de abandono dessas instituições, tá? Ambos saem ali, o Pedro ele foge do reformatório e ele vai em busca de ajudar a Dora também a fugir do orfanato, tá? E aí o que o Jorge Amado traz pra gente? Ele coloca assim, olha, ambos entraram numa situação já degradante, e saíram pior ainda, saíram além de piores de mentalidade, mas imbuídos dentro daquele cenário do crime, saíram doentes. Inclusive, a Dora saiu muito doente. Aqui, o Jorge Amado também conta um pouquinho do cenário da varíola, que acometia nossa capital baiana durante esse período da década finalzinho da década de 20 para 30, né? E a Dora, ela sai muito debilitada de saúde dentro desse orfanato, tá? Tanto que no diálogo entre ela e o Pedro, ela já tinha ali um sentimento pelo Pedro, né? Pedro não sabia que gostava dela ainda, achava que aquilo era uma amizade. Num diálogo deles à noite, eles se envolveram à noite. E quando foi pela manhã, pessoal, a Dora amanheceu falecida. De tão doentinha, de tão debilitada de saúde que ela estava, né? Pedro, aquilo assustou muito ele, tanto que ele foi assim pro mar aberto. Ele foi tentar o suicídio. Ele não conseguiu. Voltou ali
o grupinho acolheu ele na volta. Esse é um dos momentos que o Jorge Amado mais faz uma crítica mesmo para aquela situação de abandono que eles viviam. Bom, um outro momento é quando o Sem Pernas, ele... vários dos levantes dele para roubo, ele era acolhido pelas famílias, né, por conta da habilidade de locomoção dele. Essas famílias aí abriam o coração e ele se utilizava dessa confiança das famílias para que esse grupinho fosse realizar esses furtos, tá? Tinha um personagem também, o professor era o único que sabia ler. Olha outra crítica social também que o Jorge Amado faz aí, são todas crianças que estão fora da escola, são todas crianças que, quiçá, estão aí nos autos dos nossos documentos de Estado, né, quiçá tem documentos civis, entende? Dos pontos de quando um grupo que é muito coeso, né, esse grupo é muito coeso, eles se ajudam, eles se protegem, né, você tem um líder, você tem o cara que é o coração, você tem o cara que sabe ler, você tem aquele cara que é o cangaceiro, que também protege o grupo. Você tem a Dora, que ela traz um pouquinho de acolhimento ali, traz um pouquinho de leveza pro grupo. Você tem o Pirulito, que ele traz um pouco dessa ideia da crença, da religião. Então você tem cada personagem executando um papel fundamental, tá? E quando um grupo pessoal, para ele se desfazer, basta o líder ele ser atacado, ou basta o líder não existe mais. A Dora, ela não era líder, mas ela não era líder nata, assim como o Pedro em determinadas ações, tá? Mas ela também é muito bem vista, como eu falei, pelo grupo, porque ela é muito ágil, ela interage bastante, ela é bem ativa dentro do grupo. Ela é vista, assim, em alguns momentos, em alguns capítulos do livro, como uma heroína que está sobrevivendo naquele grupo. Como uma mulher, uma garotinha, na verdade, uma garotinha que está conseguindo se relacionar e sobreviver naquele grupo ali, executar o papel dela. E ela executa um papel fundamental ali junto com o Pedro, porque, como eu falei, o Pedro nem sabia que gostava dela, mas mantinha bastante afeto por ela, né? Quando ela falece, é um dos motivos para o grupo se desvencilhar, para o grupo se quebrar, para o grupo se desfazer, né? Porque ela, junto com o Pedro, eram os líderes daquilo. Você entende aqui comigo? Ela, junto com o Pedro, eram os líderes informais, né? Era o que mantinha aquele grupo coeso, entende? Então, com o falecimento dela, o grupo vai se desfazendo. Aí a gente já tá na segunda para a terceira parte da obra. Terceira parte é a última parte da obra, ok? E nessa última parte aí da obra, cada um daqueles papéis que eu falei lá no início, eles vão se desenvolver. O professor, que era o único que sabia ler e também gostava de artes, ele vai conhecer uma pessoa que vai ajudar muito ele, e aí ele vai virar um artista social, um artista de rua, vai pintar muitos cenários da realidade e vai ser muito bem quisto dentro das artes. Bom, o Pedro, o pai dele era líder sindical, recorda-se, ele também vai se envolver no movimento sindical, vai virar um líder e vai passar, digamos assim, o cajado daquele grupo para outro morador de rua que chega ali naquele momento, ok? O que se intitulava como sobrinho de Lampião, ele vai buscar ali no sertão nordestino algum grupo que o acolha, então ele sai daquele grupo também. O Pirulito, que era o aficionado aí por religião, ele vai virar padre. Então você percebe que cada indivíduo ele vai se embrenhando na vida, ele vai se direcionando na vida, ele vai tomando um rumo na vida depois que esse grupo se desfaz, tá? E se desfez por causa do falecimento da Dora, ok? Porque detalhe aqui, tá, pessoal? O que o Jorge Amado coloca? Dentro desse grupo que parece hostil, porque são moradores de rua, são crianças que não têm educação, que não teve acolhimento, que não têm um afeto, que não teve ali uma formação de um indivíduo normal, certo? Ele coloca que, sem saber, essas crianças, elas, cada um desempenha um papel dentro dessa família, dentro desse grupo. A Dora ali, que se relacionava bem com todo mundo, que de certa forma ela ajudava a nutrir e a juntar aquele grupo, né, deixar o clima, um ambiente mais saudável, mais amistoso, mais afetuoso. O fato do falecimento dela foi o que contribuiu muito para que esse grupo se desunisse, tá? O que o Jorge Amado quer trazer nessa obra, pessoal? Parece uma história muito simples de moradores de rua, que cada um tem uma vocação, cada um tem um perfil, e que ao longo da história, por conta aí desse grupo se desfazer, cada um vai tomando uma direção no seu futuro, né? Parece uma história muito simples, mas o que o Jorge Amado quer trazer aqui?
Ele quer trazer, pessoal, que houve um abandono, olha só, não houve um abandono só dos pais. Essas crianças, elas não são, tá? Eu digo abandono, seja de forma ativa ou passiva, tá? Porque a maioria dos pais faleceram, ok? Então, não abandonaram porque quiseram, né? Então, esse abandono não foi só da família, foi do Estado, porque carecia de política pública, foi da polícia, porque no momento ali que foi para alguma instituição, esses indivíduos se tornaram piores, né? Tiveram ali aspectos do seu comportamento, do seu psicológico muito afetados, né? Da igreja, porque, tome nota aqui, tá? O morador lá que furtou a imagem de Nossa Senhora, ele muitas vezes tentou entrar na igreja, passa alguns momentos do livro, tá? Que ele tentou entrar na igreja e não foi autorizada a entrada dele na igreja porque ele era um morador de rua. Então, o Jorge Amado está querendo falar, olha, esses indivíduos, eles foram por diversas instituições abandonados, não só pela família, mas também pelo Estado, pela religião, pela segurança, né, pela polícia, então foi um abandono no geral, ok? Além disso, ele quer mostrar pra gente que dentro desse grupo tinha, sim, muito afeto, muita ideia de afeto. Era um grupo, antes de tudo, de seres humanos, né? Porque a gente sai dessa ideia do animalesco, de olhar ali o morador de rua de um ponto maniqueísta, sabe? De que é um morador de rua, então ele é mau. Se ele não é morador de rua, se ele tem uma casa, tem um emprego, então ele é bom, certo? Sai desse trivial, ok? Tem até um trecho que eu gostaria de ler para vocês, que está dentro dessa obra, que é um pouquinho do romantismo que o nosso escritor traz, ok? Vamos lá então. O que ele queria era felicidade, era alegria, era fugir de toda aquela miséria, de toda aquela desgraça que o cercava e o estrangulava. Havia a verdade, a grande liberdade das ruas, mas também havia o abandono de qualquer carinho, a falta de todas as palavras boas. Pirulito buscava isso no céu, nos quadros de santo, nas flores murchas que trazia para Nossa Senhora das Sete Dores, como um namorado romântico dos bairros chiques da cidade que traz para aquela a quem ama com a intenção de casamento. Ele a todo momento, ele fala bastante de maniqueísmo, tá? O quanto que a gente olha o bom e o mal, o quanto que a gente olha o morador de rua, né? E principalmente essas crianças, esses infantes, como a ideia de mal, ok? Bom, além disso, é muito a crítica social, por conta aí desse momento que Salvador vivia. Também foi retratada bastante o momento aqui da varíola, que acometia bastante a nossa capital baiana. Inclusive, a mãe da Dora faleceu por varíola. Teve um momento que um dos moradores, dos grupinhos ali também foi acometido por varíola, quase faleceu. Então você veja bem aqui, dentro dessa obra você pode tratar de saúde, de segurança, de política pública. Pessoal, eu poderia ficar aqui horas conversando com vocês sobre a riqueza dessa obra, mas os pontos mais importantes estão aqui, ok? A ficha técnica, um pouquinho de enredo e no final uma análise de crítica social da obra, tá? Vamos lembrar que Jorge Amado, ele, como eu falei, ele foi um dos escritores mais disseminados no exterior, fez parte da ABL, Academia Brasileira de Letras, e faleceu recentemente, faleceu ainda no século XXI, né? Super contemporâneo. Então vale a pena, tem filme sobre adaptado dessa obra em plataformas abertas. Deixa aqui seu comentário se você gostou, se teve alguma cena, algum trecho que foi comentado aqui que você já não se recordava, ou se você não leu o livro, se você já vai sair daqui com algum conteúdo, esse é o meu intuito, contribuir dessa forma para você, tá bom? Deixa seu comentário que eu vou ficar muito feliz em lê-lo. Obrigada por hoje, espero ter colaborado, passa para aquele amigo que eu tenho certeza que ele vai gostar, e até a próxima. E vai lá, gabarita essa prova.